Olá, sejam bem-vindos. Neste módulo, continuaremos a falar da história de Israel, trazendo uma visão bíblica da história desse povo. E para isso, a gente vai ter que falar um pouco de doutrina. Mas isso é importante. Muita gente até se arrepia, né? Porque tem já uma aversão até a palavra doutrina. Mas o que é doutrina? Doutrina é base, é fundamento, é a base da sua fé. É o fundamento da sua fé, são os princípios do reino de Deus. Isso é importante? Muito importante. Porque aquilo que você crê, a sua doutrina, determinará suas ações, seu procedimento, suas atitudes, sua prática. Uau! Aquilo que você crê está bem firme, bem guardado na sua mente, no seu coração, vai determinar aquilo que você faz, a direção da sua vida, né? Se você não tem isso muito estabelecido, seus passos podem ser de improviso, né? Baseado em circunstâncias, em pessoas e de qualquer maneira. O resultado pode não ser muito bom. Eu vou fazer um pequeno parênteses, continuaremos a falar da doutrina em relação à história de Israel, mas eu queria dizer por que é importante você ter firme no seu coração os fundamentos da fé, aquilo que Deus quer, aquilo que agrada ao Senhor. Quando Deus fala dos caminhos dele, tá? Fala que ele quer que nós andemos em caminhos retos. O que é um caminho reto? É um caminho que vai a algum lugar, né? Direcionado, com um alvo, com a visão, com um ponto. Você sai daqui, você sabe para onde você vai, você sabe o que você vai fazer. Certamente você vai enfrentar obstáculos, barreiras, problemas, mas você sabe para onde você tem que ir. E Deus vai te instruir, te guardar, te ensinar, te orientar a vencer o que for preciso. Deus quer que nós sejamos vencedores. Então, quando Ele fala por um caminho reto para o seu pé, o propósito é esse, é você ser determinado e chegar onde está estabelecido que você chegue. Complicado? Não, não é. Um caminho reto é o melhor caminho, né? É difícil às vezes, nós vamos falar um pouquinho disso. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Primeiro ela diz o seguinte, lá em Salmo 101:6, fala assim: o que anda num caminho reto, este me servirá. Qual é a característica de um servo do Senhor? Andar num caminho reto. Já é um significado bem profundo, né? Quem anda num caminho reto, este me servirá. Mas existem caminhos retos e caminhos retos? Existem caminhos retos diferentes de caminhos retos? O que eu quero dizer? Olha o que a palavra fala. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Olha o perigo aí. O que é aquele que fala assim: mas eu não faço mal a ninguém, eu não quero mal a ninguém, eu só faço bem às pessoas, eu não roubo, eu não mato, eu não humilho, né? Tá tudo bem, minha consciência não pesa, eu ando legal, tá tudo tranquilo com a minha vida, o que eu estou fazendo tá bom. Ou seja, ele está aprovando seus caminhos, suas atitudes. Não está baseado num fundamento, está baseado naquilo que ele sente, né? Na consciência que ele diz que tem. É um perigo, porque não é esse caminho reto que o Senhor está falando. Vamos ver? Salmo 119:1 fala assim: bem-aventurados, felicíssimos, os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Uau! Que andam nos caminhos do Senhor, de Deus, estabelecidos por Deus, orientados por Deus, gerados por Deus, né? Caminhos do Senhor. Então, o caminho reto é aquele caminho que Deus te orienta, não aquilo que você acha que está fazendo. Porque enganoso é o coração do homem, e como é enganoso. A palavra continua falando uma coisa maravilhosa, dizendo: façam caminhos retos para os seus pés. É uma instrução firme, né? Uma ordenança. Façam caminhos retos para os vossos pés. Hebreus 12:13. Outra versão: fazei veredas direitas para os vossos pés. Amados, precisamos de ter do Senhor a instrução, a orientação, né? O percurso que nós vamos passar. Precisamos que o Senhor esteja conosco, porque senão nós vamos ter problemas nos nossos caminhos. Se o Senhor está orientando, Ele vai conosco, né? Então nós não vamos estar andando no caminho reto sozinho. O outro caminho, diferente do caminho reto, é o caminho tortuoso. Aquele caminho que faz um zigue-zague, vai para lá, vai para cá. Olhando de cima parece até um rio, né? Que tem o formato de uma serpente. Aquele rio que faz assim. É um caminho tortuoso. E o que é um caminho tortuoso? Pensa no rio, o exemplo que eu acabei de dar. O rio vem, né? Aquele monte de água, encontra uma barreira, encontra um obstáculo, uma resistência. Ele fala: caramba, e agora? Tem que subir isso aqui? Não,
aqui à esquerda tem um caminho mais fácil, tem um jeito mais fácil. Então ele vira para a esquerda. Aí toda aquela água para a esquerda, vai lá, tranquilo. Por quê? Porque o caminho mais fácil, ele não teve nem que ter esforço algum para andar nesse caminho. Não teve que subir, não teve que quebrar pedra, não teve que nada, só foi. Lá na frente encontra outra barreira, outro obstáculo. O que ele faz? Poxa, para onde eu vou? Na direita agora. Aí passa para a direita, depois vai de novo para a esquerda e cria esse caminho tortuoso. E a característica do caminho tortuoso é que você não sabe onde vai dar, porque você está indo pelo jeito mais fácil, né? Tudo bem, tá tranquilo. Você vai, só que onde você vai chegar? Talvez não seja um lugar muito bom. E uma coisa interessante sobre caminho tortuoso é que você vai a reboque. Pensa comigo, é o caminho que te leva. Você vai e o caminho te levou para a esquerda, agora o caminho te levou para a direita. Você está indo a reboque, você não está dirigindo, você está sendo dirigido. Né? E o caminho reto, não, é um caminho de determinação, não é aqui que tem que ir. Caramba, Senhor, me ajuda, eu tenho que passar por aqui. E o Senhor é contigo e você vai passar por aquele caminho. Tem hora que ele é mais tranquilo, tem hora que o caminho reto é numa descida também, mas tem hora que é subida, tem hora que tem obstáculos. A vitória Deus nos dará, mas a gente tem que firmar os nossos pés em caminhos retos. Bem, então quando procuramos relatar a história de um povo, ou de uma comunidade, de um grupo, ou até de uma pessoa, ainda mais de um povo tão antigo, a gente busca fontes e as melhores fontes, as mais confiáveis. Pode ser até controversa, mas a gente busca as mais confiáveis e procuramos essas evidências para a gente relatar e reconstruir a história desse povo. E é por causa disso que a gente está enfatizando que nós estamos trazendo uma visão bíblica sobre a história de Israel. Porque a Bíblia também é uma fonte, mas não para todos. Então existem dois grupos, uns que adotam as Escrituras como uma fonte primária, né? A primeira fonte, a que tem mais autoridade, é o principal recurso para se contar a história do povo de Israel, é o principal recurso para se contar qualquer coisa, né? Esses são chamados de maximalistas, pejorativamente chamados de maximalistas. O oposto disso são aqueles que rejeitam as Escrituras. Né? Dizem que é um conto, é uma lenda, é uma fábula, é um mito, né? Não é verdade, então não vale a pena, não pode ter as Escrituras como uma fonte histórica, né? É simplesmente uma lenda, é uma ficção. Esses são chamados de minimalistas pejorativamente. Hoje já não é mais pejorativo esses temas, esses nomes se tornaram mesmo uma definição, aqueles que adotam as Escrituras e aqueles que rejeitam as Escrituras como fonte histórica. Os minimalistas, até que eles de vez em quando aceitam algumas coisas da Bíblia, mas quando ela foi comprovada, quando ela foi mostrada, que de fato se cumpriu da forma que está escrito ali. Então, nesse caso, nem vale muito dizer que foi a fonte bíblica, porque ela já foi confirmada por uma outra coisa, por uma outra área do saber, como arqueologia, história, enfim, tantas outras coisas. E daí, então, as Escrituras elas são rejeitadas, aceitas em parte quando são confirmadas. Bem, agora já sabemos que os minimalistas eles rejeitam as Escrituras como coisas que nunca aconteceram, não é uma fonte histórica, muito menos uma fonte histórica confiável, é uma ficção, uma lenda. Eu quero ler um trecho aqui bem interessante, deixa eu ler, depois eu faço um comentário. Olha só o que diz aqui num artigo. Os historiadores são como promotores de justiça, pois só podem reconstruir o passado usando as evidências disponíveis, e suas conclusões são baseadas no que é mais provável. Então, muito do que a gente tem como fato científico, fato comprovado, né? A coisa foi assim, realmente é assim, e passamos todos a crer no que a ciência diz, na verdade exige até mais fé do que você crer no relato bíblico, né? É o que é provável. Provavelmente, é uma possibilidade, né? É possível, por exemplo, que esse fêmur que eu achei me gere um dinossauro com essas características, o tamanho, o peso, a envergadura, os dentes, tudo bem, talvez chegue uma probabilidade grande, uma possibilidade real, mas muita coisa
né, que se é contado, foi contado com achados e com essa especulação, com esse aconchambramento, com esse ajuste, né, que exige fé para se crer também. Então, uma característica de você falar assim, mas poxa, o achado arqueológico ele é fabuloso, e é mesmo, né? A história é fabulosa, e é mesmo, mas assim, muitas das conclusões não passam de meras possibilidades, é o que é mais provável. Bem, os maximalistas, aqueles que adotam as escrituras como sua fonte primária e principal, eles não rejeitam as outras áreas do saber, né? Pelo contrário, servem muito, servem bastante, né? Como um anexo, como um acréscimo, para se criar um pano de fundo maior, para melhor entendimento. Tantos achados arqueológicos fabulosos, incríveis, maravilhosos, né? Eu adoro arqueologia, gosto demais de arqueologia. E a história, quanta coisa importante a gente pode reconstruir dali. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,16, algo maravilhoso. Toda a escritura é divinamente inspirada. Vem de Deus, não vem de homens, né? Não foi Moisés, não foi Paulo, não foi João, veio de Deus. E é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então as Escrituras são uma ferramenta proveitosa para nós, toda ela, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, para que nós tenhamos conhecimento, entendimento. Ela vai nos ensinar, vai nos instruir. Que coisa maravilhosa, né? Então, adotar as Escrituras não vai faltar resposta, né? Então, quando a gente fala de pescar alguma coisa para construir o pano de fundo em outras áreas do saber, que é salutar, é maravilhoso. Eu mesmo gosto muito de me aprofundar nessas coisas. Mas a Escritura, ela é suficiente para te dar o rumo, para te dar a direção, para te dar o princípio que você precisa saber. Outra coisa que diz, e essa para mim é bem definitiva, é bem rígida, né? João 17:17 diz assim: a tua palavra é a verdade. Ponto. Period. Está aí a definição de um maximalista. A tua palavra é a verdade. Bem, não vamos entrar em contenda, não vamos entrar em controvérsia sobre isso agora. Mas por que é importante diferenciar a visão daquele que se submete, que aceita, que adota as escrituras do outro grupo? Porque lá na frente nós vamos entrar em questões que você pode falar claramente assim, olha, isso aqui é uma visão maximalista desse ponto, né? E todos vão estar entendendo o que a gente está falando. Ou então essa é uma visão minimalista, sem desprezo, mas caracteriza o que é que a gente está falando. Tá legal? Então é importante diferenciar isso aqui. E a outra coisa, já deixando os minimalistas um pouco de lado, entre os que adotam as escrituras, existem diferenças. Não são poucas, algumas menores, outras colossais, gigantes, né? Diferenças pesadas. Tanto é que se uma corrente doutrinária diz A e a outra diz B, elas são auto-excludentes a esse ponto. Ou seja, uma é verdade, a outra é falsa. Se a outra é verdade, essa é falsa. Enfim, chega nesse ponto. Então é importante a gente estudar, né? E nós vamos relatar aqui 3 dessas correntes teológicas doutrinárias importantes com relação a Israel. E por que Israel? Porque Israel é o ponto. Israel é o ponto nevrálgico, o ponto nervoso, é o ponto crítico, né? Porque dependendo da maneira que você posiciona Israel, que você entende Israel, que você situa Israel nas Escrituras, você pode criar até problemas teológicos insuperáveis. A teologia da substituição. O próprio nome está dizendo o que se refere. Substituição. Israel foi substituída pela igreja. Então, as promessas feitas a Israel, as bênçãos dadas a Israel, todas elas foram transferidas para a igreja. Então, a igreja passou a ser o povo de Deus na terra. Israel ficou escanteada, largada e rejeitada. Até o Messias, até a chegada do Messias, até Jesus vir e estabelecer a igreja, Israel tinha o seu papel. Israel trouxe a lei, trouxe os profetas, né?
mostrou o caminho do Messias. Todas as profecias, mais de 300 do Velho Testamento, se cumpriram cabalmente, literalmente, totalmente. Enfim, Israel foi até aquele momento um instrumento de Deus. Mas a partir dali, pela desobediência, pelo pecado, né? Pela inclinação para o mal, enfim, tantas outras coisas, até pela crucificação do Messias, alguns dizem que Israel realmente foi-se embora. Porque agora existe o Israel de Deus, que é a igreja, composta de judeus, ou seja, o Israel que se converteu a Cristo, o Israel que nasceu de novo, mais os gentios, aqueles que não são da linhagem de Jacó, que também se converteram. Então essa é a figura da igreja, que passou a receber toda a promessa, toda a bênção, tudo de Israel. Não se fala muito das maldições, nunca vi ninguém desenrolar esse tema, desenvolver esse tema, mas de qualquer maneira, essa é a teologia da substituição, que vem desde o primeiro século, tá? Não é uma coisa nova, não é uma coisa recente, é uma coisa que veio através dos anos, das centenas e centenas de anos. Na reforma ela continuou firme, e nós vamos entender isso melhor quando a gente falar da teologia da substituição. Então temos também a teologia da separação, ou seja, Israel é uma coisa, igreja é outra coisa. Não houve transferência de nada de Israel para a igreja. As alianças de Israel permanecem, as bênçãos de Israel, né, as promessas para Israel. A igreja tem a sua própria característica, tem o seu próprio papel, né, não se relaciona, elas são separadas. Então existem, na verdade, 3 entidades, vamos chamar assim. A entidade de Israel, dos judeus, né? A entidade da igreja e a entidade daqueles que não são de Israel nem da igreja, que são chamados de gentios. Né? Nós vemos até algumas menções acerca dos gentios como sendo essa outra entidade, essa terceira entidade. Como falamos na teologia da separação, as promessas da vinda do Messias e tudo que aconteceu, que o Velho Testamento relata de forma tremenda, aquilo tudo se concretizou em Cristo. A partir de Cristo, da instituição da igreja, começa-se a contar a história da igreja. E um problema que eu vejo forte nessa teologia é que se dá uma ênfase ao Novo Testamento como a Nova Aliança e a Velha Aliança, mas a Nova Aliança é o que importa, porque a Nova Aliança é o que pertence à igreja, foi no sangue de Cristo, foi pelo preço pago por Cristo, foi pela redenção, foi pela justificação, é por Jesus, e aí a gente começa a viver essa vida na graça, o período da graça. E o Velho Testamento fica como história, né? Então é mais ou menos um ponto abaixo. O Novo Testamento é o que está valendo. Isso é muito problemático, porque a Bíblia fala que toda a Escritura nos foi dada para ser proveitosa a nós. E não existe, né? O Velho Testamento, aquilo lá não é mais para nós, não é para a igreja, aquilo foi para Israel. É como se diferenciasse, o Velho Testamento é de Israel, o Novo Testamento é da igreja. Não é nada parecido com isso, isso é um problema. Mas nem é o que essa teologia da separação diz também, mas dá, mesmo sem querer, né? Alguns começam a interpretar e agir dessa maneira. Já vi muita gente dizendo, alguns até sem temor nenhum, dizendo assim, eu nem leio, não me interesso, não quero saber do Velho Testamento. Eu tenho já que aprender muita coisa, entender muita coisa da Nova Aliança. Não me interessa o que está sendo lá para trás. É um problema grande, porque você não vai entender a Nova Aliança sem entender a Velha Aliança, a Antiga Aliança, né? Isso é outra coisa que a gente vai desenrolar bastante quando for falar da teologia da separação. Então temos a teologia do remanescente, a teologia do remanescente fiel, onde Israel está lá bem caracterizada, bem situada, e a igreja de alguma forma se sobrepõe a Israel, né? Existe uma mescla, porque a igreja gentílica, ela de certa forma recebeu da aliança, das promessas, da bênção de Deus, para Israel, porque ela foi enxertada em Israel, ela faz parte desse remanescente fiel. E nós vamos desenvolver isso, tem muita coisa para a gente identificar e ver o que a palavra de Deus diz acerca disso. Agora o que eu quero mencionar, e é muito importante, está aqui em 1 Coríntios 14, 33. Tem até outros versos que eu preparei para ler, mas não, esse aqui vai ser suficiente. Diz assim, porque Deus não é Deus de confusão. Bem, nas minhas andanças, já bem
bastante quilometragem, eu me deparei com pessoas que têm posições e opiniões e defendem coisas diferentes, e até aí a gente vai aprendendo, vai sendo longânime e o Senhor vai nos instruindo. Então eu quero dizer o seguinte: nós aqui não queremos fechar questão, ser conclusivo e defender, nós não temos competência para isso. Né? Que o Senhor seja aquela voz, que as Escrituras sejam aquela voz que tragam definição, porque ela tem autoridade para isso, tá? É dar esse recado, porque para não parecer que a gente está aqui querendo dizer como é que não é. Nós vamos estar lendo, analisando, estudando, indo mais fundo nas Escrituras, e dali vai brotar a verdade de Deus, né? E eu queria falar sobre Israel ainda, no finalzinho aqui, para fechar esse módulo. Israel foi um povo muito perseguido, muito rejeitado, né? Muito amassado pelos povos durante toda a sua história. Centenas e centenas de anos, né? Sendo empurrados, sendo machucados, são amassados pelo mundo, são amassados pela igreja, negações teológicas, distorções de tudo que é tipo, né? Até que ultimamente, poucas dezenas de anos, surgiu um grupo denominado de messiânico, cristãos messiânicos, né? Com denominações diferentes, posicionamentos diferentes, alguns até que não se chamam assim, mas tem a característica que eu vou dizer aqui, que estão trazendo de volta algumas raízes hebraicas, alguns costumes hebraicos, né? Algumas coisas de Israel, alguns padrões, alguns comportamentos, até tradições do povo de Israel, inclusive o hebraico. Eu não vejo problema em nada disso. Tá? Absolutamente. São coisas que a gente precisa conhecer para andar com Jesus? Não necessariamente. Mas que é bom conhecer, certamente é. Você conhecer mais profundamente sobre as festas de Israel, uau, tem riqueza demais ali. Mas você não precisa de praticar essas festas, né? De colocar essas festas no seu itinerário, no seu dia a dia, né? Tem que fazer, tem que celebrar essa festa, porque a bíblica... Não vamos estar entendendo aonde elas se posicionam, como é que elas são feitas. Mas não tem nenhum problema, pelo contrário, antes nós conhecêssemos tudo acerca das festas de Israel, seria bênção sem fim para a nossa vida. Então existe hoje muitos cânticos, né? Em hebraico, cânticos e músicas e ritmos dos judeus de Israel. Eu mesmo gosto muito, acho que quando é muito bem feito, fica muito gostoso. Existe muito estudo, a internet hoje proporciona muito material, existem livros, congressos, seminários, muitas viagens a Israel, a Jerusalém. Só temos a ganhar com isso, só tem coisa para aprender com isso. Onde está o problema então? O problema está quando isso passa a ser uma espécie de requisito. Todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que passar por esse caminho. Só que isso não faz parte do Evangelho. O Evangelho não tem esses adereços, esses anexos, tá? Isso é importante a gente dizer. Porque, por exemplo, tem um grupo que recentemente, né, recebi até foto deles, foram se batizar no Jordão. E gente que já era batizada, mas não, eu tenho que me batizar no Jordão, porque, poxa, onde Jesus foi batizado e tal, não faz diferença absolutamente nenhuma, tá? Mas pode ser até um peso. Não, eu fui batizado aqui naquele riozinho, então eu fui batizado num tanque ali e tal. Quer dizer, não passa por aí. Então o problema não está em você se desenvolver e aprender, ser curioso, entender acerca das coisas, das raízes hebraicas ou da palavra de Deus relacionadas a este povo. Não, pelo contrário, eu acho que todo mundo deveria gastar bastante tempo aprendendo, mas desde que não mude o seu diferencial. O Evangelho não carrega esse peso, tá bom? Os instrumentos, a indumentária, por exemplo, o toque do shofar. O shofar é um negócio maravilhoso, né? É bíblico, vai acontecer no arrebatamento da igreja. E é maravilhoso isso. Eu gosto de ver tocando, eu me identifico. Só que se não tem o shofar no meu culto, qual é o problema? Eu não estou ali, o shofar faz parte, ficou bom. Não faz parte, também continua bom, entendeu? Agora, muita gente já não entende assim, já vê diferença, já sente problema, porque o shofar não está sendo tocado. Chega a esse ponto, para alguns. Então a indumentária toda, os símbolos, né? Então tem o kippá, tem a tarlit, tem o mezuzá. Falando do kippá, eu queria trazer até um negócio interessante que aconteceu comigo, uma situação interessante. Eu fui certa vez a Jerusalém e
e pude almoçar com uma família de rabinos, né? Com o rabino e sua família, melhor dizendo. E é um pessoal muito hospitaleiro, gente boa demais, nos deixaram à vontade, foi um tempo maravilhoso, eu aprendi coisas e coisas profundas com eles, uau, como foi bom. E lá na frente, depois que eu criei um pouquinho de liberdade, eu fiz uma pergunta, eu falei, olha, deixa eu te perguntar uma coisa, eu quero perguntar porque eu realmente não sei, eu quero aprender, eu já imagino que seja sobre a kippá, né? Eu vi que em alguns lugares aqui precisa ter a kippá, senão você não entra. É como se fosse assim, um sinal de reverência. Eu vou entrar num lugar sagrado, eu tenho que usar a kippá. Mais ou menos eu imagino. Mas qual é o real significado dessa kippá? Ele olhou para mim, deu até uma risadinha e falou assim, Marcos, é muito simples. Significa que eu sou servo. Acima de mim tem um que é Senhor, o Altíssimo. Deus é Senhor sobre a minha vida, eu somente o obedeço. É um significado simples, mas é tão profundo. Eu diria a vocês que alguns líderes da igreja de hoje precisariam usar a kippá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, até dormir com ela. Porque tem muita soberba crescendo, né? E a kippá bota você no seu lugar, dizendo assim, olha, peraí, você é o servo, o Senhor é Ele. Ele que tem que ser honrado, Ele que tem que ser louvado, Ele que é digno, né? É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é sempre Ele. É como se aquele burrinho que carregou Jesus na entrada para Jerusalém, quando Jesus começou a receber os cânticos de Hosana, né? O burrinho achasse que era para ele também. Ninguém estava cantando Hosana, dando louvores e aleluias para o burrinho. Só que a kippá dá a entender exatamente isso. Olha, eu sou servo do Altíssimo, né? É maravilhoso. É um parênteses para te dizer da importância de alguns sim. Mas vocês estão vendo, eu não estou usando a kippá. Mas o significado eu tento internalizar. Falo, caramba, é importante eu entender isso todos os dias da minha vida. Tá? Uma informação importante, ao falar isso aqui, eu quero dizer também o seguinte, que nós não temos nenhum problema, né, em lidar com isso. Sabe? Se você quiser usar a kippá, uau, eu não vou dizer, não, que isso, para, não, usa, faz o que você quiser, você é livre, né? Desde que você não misture isso ao Evangelho. Amados, nós vamos precisar entrar em questões doutrinárias sem exagerar em nada, sem trazer coisa desnecessária, nenhum peso indevido sobre ninguém. Que o Senhor nos abençoe abundantemente. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.